Pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje vou apresentar para vocês um gibi da editora Hipotética, o Nick Cave, Piedade de Mim, do Reinhard Kleist. Então, para começo de conversa, né, quem é Reinhard Kleist? Você já deve ter visto a biografia do Che Guevara, a biografia do Elvis, ou a biografia do Johnny Cash, ou ainda, aqui eu acho mais legal, a biografia do boxeador, porque diferente do Johnny Cash, do Elvis, ou até mesmo do Nick Cave, o boxeador não é uma pessoa famosa. Então eu acho que essa biografia, eu particularmente, achei mais legal. Só que essa do Nick Cave, ele faz de um jeito diferente. Né? Primeiro eu vou mostrar um pouquinho da arte, que é uma arte que estupenda. O cara desenha demais, assim, cada personagemzinho, seja ele famoso ou não, tem uma. Ah, aqui ele está no Brasil. Esse personagem ali é o, né, Cristo Redentor. Sendo um personagem famoso ou não, tem expressão. Então ele é muito bom para fazer expressões nas pessoas, assim, sabe? Para fazer expressividade de personagem. E, sério, ele é um puta de um biógrafo, né? O Reinhard Kleist manda muito bem. É um álbum ágil, ele é fácil de ler, ele vai que vai, sabe? Aquela coisa assim. E, e ele toma algumas escolhas, ele faz algumas escolhas que são extremamente interessantes para um álbum, né? Então, para começo de conversa, é, o álbum ele transita, ele vai e volta no tempo. Diferentes pontos de vista de um mesmo fato. Tanto que chegou um momento ali, não lembro da página, eu tava lendo e falei, eita, mas eu já li isso. Putz, erraram na. Não erraram. Aí eu voltei e é a mesma frase, dito pelo mesmo personagem, mas com outro ângulo de visão. Então isso é muito legal. Você vai pegar várias vezes a mesma cena vista por pessoas diferentes. Isso bem interessante. É uma história do início da carreira do Nick Cave, né? Tá centrada ali nas bandas que ele começou, Boys Next Door, Birthday Party, no comecinho da carreira. E até antes da carreira, né? Muita coisa de antes da carreira, como que ele já era um garoto problema lá na Austrália, porque o Nick Cave é australiano, como que ele já era um garoto problema, como que ele virou punk, o que chamou atenção no punk para ele, né? Tem uma cena, eu não vou dar o spoiler, mas tem uma cena que aparece a cicatriz nas costas. Essa cena eu achei sensacional, como é que ele conseguiu a cicatriz nas costas, né? Então, fala desde a juventude dele, né? E daí quando ele se muda da Austrália para a Inglaterra, porque supostamente era um país melhor para esse tipo de banda, né? A New Wave estava surgindo lá, então Silks and the Benchies, Killing Joke, Bauhaus, Smiths, Cure, estavam tudo ali e ele vai para lá também. Que é o país da desesperança, né? Nos anos 80. A história se passa nos anos 80. Então, o país da desesperança, muitas drogas envolvidas, muita rebeldia envolvida, shows muito explosivos, né? O Reinhard Kleist consegue capturar, eu acho, a explosão dos shows. Tem algumas metáforas visuais bem legais. O cara tem as manhas de fazer umas metáforas assim que você fala, interessante, bem interessante. O Nick Cave, desde o início da vida dele, vai falar que quer fazer uma música perigosa, e ele faz. Os shows das bandas dele no início eram shows perigosos, as pessoas se batiam, as pessoas se cortavam, né? E assim, você, o Reinhard Kleist ele consegue, assim como nos outros álbuns, te transferir para o lugar, saca? Você tá na Londres dos anos 80 enquanto você está lendo esse gibi aqui, no submundo artístico musical da Londres dos anos 80, né? Claro que tem algumas questões que também são interessantes, que esse gibi aqui, ele pensa, ele é escrito como o Nick Cave pensa.
então ele é meio cacofônico, né? Tipo, ler esse gibi é maravilhoso porque é uma experiência. Eu, particularmente, gosto muito. É uma experiência. Ele não é uma linha narrativa que vai do ponto A ao ponto B diretamente. Ele não pensa, em 1981 estava acontecendo isso, 1982. Não, tem algumas datas inseridas até para o leitor se ambientar, mas é mais um fluxo de consciência do próprio Nick Cave do que uma história linear, contada, não sei o que, né? É legal também ver as viagens que ele faz, tanto... Bom, ele veio pro Brasil, né? Tanto viagem, realmente viagem, quanto as questões de drogas. Ele vai parar até no rehab, né? Tem... Daí, nesse ponto, tem a questão da Anitta, que é a namorada dele, que é uma personagem muito importante pro gibi, né? E, e ele vai, volta e vê o ponto de vista dela e o ponto de vista dele. Então, assim, é uma história que te cativa, te pega mesmo. E eu vou dizer pra vocês, assim, eu não sou fã do Nick Cave. Não é um artista que eu gosto. Assim, eu sempre fui um cara do metal, né? Então, esse tipo de pós-punk, assim, nunca foi uma coisa que me atraiu muito, assim. Talvez Tears for Fears, que é uma banda que eu gosto, que é pós-punk, mas Gang of Four, mas essa galera da, né, que tava ali, Bauhaus, Smiths, Cure, nunca foi minha praia. E mesmo assim, mesmo não sendo minha praia, é um livro que me chamou muita atenção. É uma história que eu curti ler, né? É claro que, assim, o Nick Cave, em determinado momento, vira os seus personagens. E isso também é bem legal. Então, o personagem da música do Nick Cave é o próprio Nick Cave, sabe? O Reinhard Kleist, ele vai brincar com essa questão do criador e da criatura, né? Então, assim, começa com umas coisas esquisitas, que eu não vou dar spoiler, mas começa com umas coisas esquisitas e fala, não, mas isso aqui é... Ah! Essa é a letra da música do Nick Cave. E o que isso tem a ver com a história e tal. Então é muito legal, assim. Se você gosta do cara, bicho, deve ser muito mais legal a experiência do que foi para mim. E eu adorei. Assim, eu adorei o livro e eu não gosto do Nick Cave. Imagina quem gosta, né? Confesso que é um livro um pouco difícil de ler numa patada só, porque é muita informação, né? E como eu não sou um cara que aprecia, que acompanha isso, eu ia procurar na internet mais ou menos o que estava acontecendo, então eu demorei um pouquinho mais, né? E como ele deixa propositalmente nublada a questão do que é o Nick Cave real e o que é um personagem, fica um pouco mais densa a leitura, fica um pouco mais difícil para ser lido. O que é, de novo, eu acho, um acerto. Né? Não é um livro linear, não é um livro tranquilo de ser lido rapidinho, não é um livro para ser lido rapidinho, é um livro que demora para ser lido, que você tem que degustar. E assim, eu, como eu disse, não gosto muito, blá, 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 eu degustei o livro ouvindo as músicas do Nick Cave. Tinha ali a música, eu colocava no Spotify para escutar, né? Já que a gente tem essa facilidade atualmente de poder pegar um celular e colocar a música que você quer escutar, ele tá lá, ele diz qual é a música. Você vai lá e, opa, eu quero escutar essa música. Aliás, uma coisa muito legal que a Editora Hipotética fez, eu devia ter pegado lá embaixo, mas não peguei. Junto com o livro vem um livrinho menorzinho, quadradinho, com as traduções das músicas. Isso é muito legal, porque aqui dentro as músicas do próprio Nick Cave não estão traduzidas, porque é para o leitor que gosta do Nick Cave reconhecer a música de imediato. Mas para quem não gosta do Nick Cave, ou para quem não sabe inglês, tem esse livrinho e tá lá, página 48, daí tem a letra da música. Página 55, qual é a música e a letra dela. Isso eu achei um cuidado da editora, não sei se tem... Bom, obviamente não tem, né? No inglês é claro que não tem. Mas, assim, um cuidado da editora que, porra, tá de parabéns. Tá de parabéns. Porque habilita que uma pessoa que não saiba inglês consiga ler igual, né? Porque tem um problema, né, porque a música é em inglês. E daí você traduzir ela no álbum, a pessoa não vai reconhecer. Por outro lado, se você só deixar ela
em inglês, muita gente não vai entender o que está acontecendo ali. Então eu acho que essa solução foi genial. Esses tempos atrás eu fui numa apresentação onde tinha óperas pop. Então tinha o cara cantando O Fantasma da Ópera e a menina cantando a música da Bela e a Fera. Só que tava em português. Aí você fala, pô, mas eu gostava do inglês. Por outro lado, como é uma ópera que conta uma história, como é que você vai cantar no Brasil uma ópera em inglês? Aí ninguém vai entender nada, vai ser só pela música. Então, né, eu acho que essa atitude da editora mandou muito bem. Então, quem sabe inglês, lê o álbum e não precisa nada, mas quem não sabe inglês pode ir lá e olhar e entender. É muito legal, assim, uma pegada muito acertada. E por último, eu acho que é interessante falar que a coisa mais legal que eu gostei, a coisa que eu achei mais interessante, foi o encontro com o Robert Johnson. Tem um momento, como o livro é Fluxo de Consciência, isso não é um spoiler, porque ele encontrou com o Robert Johnson. Mas o momento que ele encontra com o Robert Johnson é muito bacana. É muito bacana mesmo. Eu acho que é um livraço. Eu acho que se você gosta de Nick Cave, deve ser maravilhoso. Eu não gosto de Nick Cave e adorei o álbum, então, né? Acho que esse Reinhard Kleist manda demais. E por isso, né, eu recomendo. Obviamente, eu não vou colocar aqui nenhum álbum porque eu não tenho nada do Nick Cave. Mas digo aí para vocês, ao escutar isso, vai escutando com as músicas que aparecem no álbum. Né? Ele coloca a música, você coloca para escutar também, escuta um pouquinho da música, continua lendo, que fica bem legal. Beleza, galera? Então é isso. Comenta aqui embaixo, diz aí o que você achou. Até mais.